Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso 24. Mateus, capítulo 6, lemos a partir do versículo 24. Passagem conhecida nossa, parte do Sermão do Monte. Jesus falando às multidões, falando aos seus discípulos, falando hoje a nós também. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu povo que aqui, mais uma vez, o Senhor reúne, pela certeza da tua própria presença aqui conosco, por meio do teu Espírito. E pedimos que, mais uma vez, o Senhor se digne de falar conosco, por meio da tua palavra, para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Você se preocupa com o seu futuro? O seu futuro é causa, é motivo, é razão de inquietação para a sua alma, de preocupação para a sua mente, principalmente no que diz respeito ao sustento material mesmo, teu, mas não apenas teu, mas daqueles que também dependem de você, o sustento da tua casa. É interessante que a palavra que mais se repete nesse texto, que lemos, que Jesus mais pronuncia, nessa passagem, é a palavra preocupação, com as suas variações 6 vezes. Ele fala de preocupação, ele fala de inquietação, ele fala de cuidados, ele fala de ansiedade, porque, na verdade, todas essas palavras são a tradução de uma única palavra que ele usa o tempo todo, que tem o sentido de estar preocupado com, ou estar ansioso por. Como a gente lê aqui no versículo 27, qual de vós, por mais ansioso
que esteja. Pode acrescentar sequer uma hora de duração de sua vida ou um côvado à sua estatura. E Jesus, ele vai dizer que essa preocupação, essa ansiedade, essa inquietação que faz mal para a nossa alma, faz mal para a nossa mente, para a nossa psique, para a nossa saúde emocional, para o nosso corpo mesmo, para a nossa vida, ela é totalmente despropositada. Ela simplesmente não tem razão de ser. Ela é imprópria, quase que pecaminosa. E a razão que ele dá, porque essa ansiedade nossa que a gente leva no coração não tem razão de ser, não é porque amanhã a gente não possa ficar desempregado. Não é porque dinheiro vai cair do céu. Não é porque a gente pode ficar de braços cruzados e que tudo vai acontecer, e nem que a gente não possa experimentar uma crise econômica. Mas a razão que ele dá para a qual ele diz, essa ansiedade é despropositada, é que existe um Deus no céu a quem podemos chamar de Pai. Existe um Deus no céu que nos ama e que cuida e continuará cuidando zelosamente todos os dias e a cada dia de cada um de nós. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que cuida, que sustenta, que provê para todas as coisas. Deus não criou e abandonou a sua criação, mas Deus criou. E aquilo que Deus criou, Ele sustenta. Aquilo que Ele criou, Ele provê para isso que Ele criou. E desse cuidado de Deus para com a sua criação, nós também estamos incluídos. Deus também cuida de mim, Deus também cuida de você. Deus não apenas criou tudo, mas sustenta tudo, cuida de tudo, provê para que tudo continue existindo. E por que que de tempos em tempos, eu sei que não estou falando nenhuma novidade para você, você já ouviu isso muitas vezes, mas por que de tempos em tempos nós precisamos ser relembrados dessa verdade? De que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus cuida de todas as coisas, incluindo a mim e a você. Bom, primeiro, para que a gente acabe não servindo a Mamon. Eu lembro uma vez, uma pessoa justificava porque ela tinha saído de tantos serviços, mudado tanto de emprego. Ela dizia assim, porque quem mais paga, mais amigo é. E eu me perguntei, então, se o diabo pagar mais, a gente se torna amigo dele? Ele passa a ser amigo se ele pagar mais. Jesus vai dizer aqui que não é possível ter duas lealdades na vida. Ele vai dizer no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, dedicar lealdade a dois deuses, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, e talvez na sua tradução, não podeis servir a Deus e a Mamon. Que Mamon é esse?
Há uma discussão se a palavra tem origem no aramaico ou se tem origem no hebraico, mas ela significa posses, ela significa riquezas, ela significa bens, ela significa dinheiro. E não é que o dinheiro seja um mal em si mesmo, mas quando o dinheiro deixa de ser um meio para as coisas e passa a ser o alvo de todas as coisas, quando ele deixa de ser um critério a ser considerado e passa a ser o critério para cada decisão, para cada escolha, para cada passo na vida, para cada opção, quando ele deixa de ser uma das coisas da vida e passa a ser aquilo a que se dedica a vida, aquilo em que se confia a vida, aquilo a que se olha e se diz, é isso que vai garantir o meu futuro, é isso que vai garantir o sustento da minha casa. Então, ele deixa de ser apenas dinheiro e nesse momento ele passa a ser mamon. Ele é personificado a estatura de um Deus pagão, um Deus com letra minúscula, mas ainda assim um Deus, o alvo da vida, aquilo que se dedica à vida, aquilo a que se confia à vida. E é verdade, esse Deus, Mamon, se você o servir, ele vai te dar muita coisa. Ele vai te dar muita coisa. E é por isso que ele tem tantos seguidores, porque ele dá muita coisa. Quem serve ele, recebe dele. Agora, só tem um problema. Mamon, ele pode te dar muitas coisas, mas ele não pode te dar aquilo que, no fundo, você mais precisa, e que no fundo, lá no fundo, é o que de fato você quer. Ele pode te dar uma bela casa, mas ele não pode te dar um lar. Ele pode te dar uma exuberante, esplendorosa festa de casamento, aquela de arromba mesmo. Mas ele não pode te dar um bom casamento. Ele pode te dar um excelente plano de saúde, top. Mas ele não pode te dar saúde. Pelo contrário, às vezes ele é a razão pela qual você perde a saúde. De tanta preocupação com ele. É como disse um monge tibetano, os homens, eles perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Um monge tibetano sabe, nós cristãos que seguimos a Jesus, não sabemos. Então tome muito cuidado na hora do aperto, para você não vender a tua alma, as tuas forças, a tua saúde, a tua vida, a mamon. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Muitas dores. Ganharam aquilo que era menor e perderam o que era maior. Cuidado com Mamon. Ele te dá muitas coisas, mas te rouba as mais preciosas. A gente nunca lucra quando serve Mamon. A gente sempre perde mais do que ganha. Cuidado com Mamon. Não deixe
o dinheiro virar mamão. Mas há uma segunda razão pela qual a gente precisa lembrar que Deus não apenas criou todas as coisas, mas cuida de todas as coisas. E nesse cuidado está incluído a mim, está incluído a você. A gente precisa lembrar disso quase toda hora, quase todo dia, para que a gente não se afunde, não se afogue num mar de ansiedade. Eu me lembro uma vez vendo um colega de trabalho, eu cheguei no serviço, ele estava lá na sua mesa, eu olhei para ele, e ele estava com umas olheiras horríveis, fundas, escuras. E eu olhei para ele e disse assim, o que aconteceu? O que são essas olheiras? E ele me disse assim, são as minhas preocupações. É por isso que eu estou assim. Por causa das coisas que me preocupam, que tiram a minha paz, que inquietam a minha alma. E é verdade, porque Provérbios 12, 25, vai dizer assim, a ansiedade no coração abate o rosto, abate o homem. Jesus olharia para esse meu colega e diria assim, não precisa ser assim. Não precisa ficar assim, como se tudo dependesse de você, como se você tivesse que carregar o mundo nas costas. Você está carregando mais do que você suporta. Para cada dia, Deus dá uma porção, permite uma porção de peso, de problema, de aborrecimentos, mas de acordo com o que a gente aguenta. Agora, você se preocupar com os aborrecimentos, os infortúnios, as aflições do hoje, ainda as de amanhã, que podem acontecer, ou talvez nem vão acontecer, a maioria das preocupações não acontecem, isso aí vai ser demais para você. Isso aí vai fazer mal para você. Isso aí vai te desequilibrar emocionalmente. Basta cada dia o seu mal. E aí Jesus vai dizer assim, olha, quer saber de uma coisa? Olhem para as aves do céu. Quem aqui se preocupou em cuidar delas hoje? Você se preocupou? Você não se preocupou. Mas Deus se preocupou. Deus cuidou delas. E aí ele vai dizer, o verso 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? E o sentido aqui não é que nós temos apenas um valor superior ao das aves que Deus cuida. Mas o sentido aqui é que nós temos um valor muito, mas muito, mas muito e muito diante de Deus superior às aves. Então, o raciocínio é simples, se Deus cuida daquilo que tem menos valor para Ele, não vai cuidar daquilo que tem muito mais valor para Ele? Sou eu, que é você? Será que é possível pelo menos um mínimo necessário de confiança nisso? É como se nós colocássemos aqui do lado 100 gaivotas, 1000 codornizes, 1 milhão de pardais, 25 águias americanas, uma arara azul. Vamos colocar só uma que está em extinção. Colocássemos todas as aves do mundo desse lado e desse outro lado você. Você. E aí você olhasse para Deus assim e perguntasse, Deus, quem vale mais? E Deus diria, você. Você vale mais para mim. Você foi feito a minha imagem, a minha semelhança. Você vale mais.
E aí tem gente assim que quando ouve sobre esse cuidado paternal de Deus, como diz um pastor, que incoerência, que coisa inconcebível seria o filho chegar para o pai e dizer assim: pai, você vai me dar comida amanhã? Quando alguns ouvem desse cuidado de Deus, pregado, segundo Jesus, segundo o Evangelho, a nós revelado, alguns dizem assim: tá, eu quero ver se eu ficar aqui de braço cruzado, se Deus vai mandar dinheiro do céu para mim. Se dinheiro vai cair do céu, claro que não. Mas ninguém está dizendo aqui que não precisa trabalhar. A Bíblia mesmo diz: quem não quiser trabalhar, não coma. Claro que tem que trabalhar. Ninguém está dizendo que não tem que dar o corre do dia, de ir à labuta, de ir à luta. Ninguém está dizendo que não tem que suar a camisa para ter o sustento. Ninguém está dizendo isso. A palavra só nos diz que antes de ser a labuta, antes de ser o suor do rosto, antes de ser o cansaço, antes de ser o trabalho, é Deus que nos sustenta. É Deus que cuida de nós. É Deus que nos provê. Porque se Ele não der a semente, a gente vai plantar o quê? Com todos os nossos esforços e preocupações. Se Ele não regar a terra com a chuva, o que a gente vai cultivar com todos os nossos cuidados, com todo o nosso zelo? E se Ele não fizer o milagre da semente brotar na terra, porque isso é um milagre, uma semente brotar e gerar fruto, o que a gente vai colher com todo o nosso trabalho diligente? Por isso que o Salmo 127 vai dizer assim: mas se o Senhor não edificar a casa, qual é o final mesmo? Em vão trabalham os que a edificam. Antes do trabalho, vem a graça de Deus. E a partir dela, a gente trabalha. Que o Senhor sustente e edifique cada lar aqui, em nome de Jesus. Mas que os teus olhos estejam nas mãos daquele que de fato te sustenta, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Agora, por que a gente tem que lembrar que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus continua cuidando delas? Para que a gente não venha se esquecer do seu reino. Às vezes a gente ouve assim: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em que esse demais coisas é tudo e qualquer coisa. Mas se você reparar muito bem no que Jesus de fato está dizendo, Ele não diz todas as demais coisas. Ele vai dizer assim, o verso 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que Jesus chama de essas coisas. As coisas que Ele tinha falado antes. Comida, bebida e roupa.
comida, bebida e roupa. Ou seja, o necessário para a vida. Essas coisas não vão faltar. Porque Ele proverá. Porque é promessa dEle. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Porque a gente precisa saber disso, para a gente lembrar que Deus não prometeu atender a todas as nossas vaidades, mas a todas as nossas necessidades. Ele prometeu atender todas as nossas necessidades. Não prometeu atender todas as nossas vaidades. Necessidade é aquilo que de fato a gente precisa, Ele sabe que a gente precisa e na hora certa vai prover. Vaidade é aquilo que a gente acha que precisa. Eu lembro, antigamente, as pessoas trocavam de carro e colocavam assim um adesivo, Deus é fiel. Você se lembra disso? Passava assim um carro, Deus é fiel. Mas eu digo a você, se você olhar para a sua casa e tem o pão, tem a bebida, tem a roupa, tem o cobertor, você já pode dizer, Deus é fiel. Porque aquilo que Ele prometeu, que é o necessário para a nossa vida, para cada dia, o pão nosso de cada dia, está lá. Agora, eu digo a você, nós podemos dizer muito mais, Deus é fiel. Porque Ele não tem apenas cuidado de nós com pão e água. Ele tem sido muito mais do que fiel, Ele tem sido generoso, muito generoso. É como Paulo vai dizer lá em Atos 14:17, contudo, Ele, Deus, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Ele não dá só pão, água, dá carne, dá verdura, dá legumes, dá frutas. Como diz um missionário, dá até para tomar sorvete. Então, se isso é verdade, se Ele nos farta, eu tenho dito assim, a gente fica maravilhado que Deus sustentou um povo 40 anos no deserto. Aí eu te pergunto, quantos anos você tem? Alguns aqui é muito mais que 40. Ele tem te sustentado mais do que 40. Todos os dias, cada dia. O maná está na mesa. Então, se tem sido assim, se é verdade isso, então, irmãos, nós estamos liberados por Deus a termos uma única preocupação na vida, uma só. Estamos liberados por Deus para termos uma única preocupação na vida. Fazer o que é bom, certo e justo aos olhos dele hoje. Em relação àquilo que ele nos confiou hoje, o que está nas tuas mãos hoje. Porque de todas as outras necessárias para a vida, incluindo o seu futuro, ele cuida. Eu já contei aqui
o caso do irmão que estava numa entrevista para uma promoção na sua empresa, e junto com ele um outro candidato, ficaram ele e esse outro candidato. E aí o entrevistador perguntou: escuta, se a empresa precisar que vocês mintam em favor dela, vocês estão dispostos? Aí o outro logo respondeu: sim, porque nós estamos todos no mesmo barco. Aí o irmão pensou: bom, se eu responder que não, a vaga é dele. Mas respondeu: não. E por que não? Porque é errado. E aí a vaga ficou com o irmão. E disseram para ele porque aquele cargo era um cargo de confiança. E se eles colocassem ali alguém que estava disposto a mentir em favor da empresa, qual era a garantia que não estaria também disposto a mentir para a empresa? Eu sei, irmãos, que em outros ambientes, em outras situações, pode acontecer justamente o contrário. Ficar com a vaga quem diz sim. E você perder a vaga. Mas, ainda que isso aconteça, você será abençoado. Você será abençoado. Como o pastor Leonardo um dia pregou, tem coisa melhor, maior paz, que poder deitar à noite e dizer: fiz a vontade de Deus. É como diz o apóstolo Pedro: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Louvado seja o Senhor. Então, eu não sei o que te preocupa, o que te inquieta, o que te angustia, mas eu sei que o Deus que cuidou é o Deus que cuida e é o Deus que vai continuar cuidando de você. Porque o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que continua cuidando de todas elas, incluindo também a mim e a você. Como nós cantamos há pouco, Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor. Assim como ouvimos da parte do Senhor esse texto bíblico, agora vamos cantá-lo. Buscai primeiro o reino de Deus.
Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu cuidado para conosco, todos os dias até o dia de hoje. A prova disso é que todos estamos aqui sustentados pelo Senhor, alimentados, vestidos, cuidados. Perdoa ao Senhor nossa pouca fé, nossa confiança que às vezes falha, a nossa ansiedade desnecessária. Que o Senhor nos perdoe nessa noite e que o Senhor renove a tua misericórdia sobre a nossa vida. Que o Senhor olhe para cada um nessa noite com o teu olhar de graça, de compaixão, e visita o teu servo, visita a tua serva. Traga cura, traga paz, traga, Senhor, a certeza da tua presença. Ajuda o teu povo, Senhor, confiar no Senhor e viver para a glória do Senhor. Nos ajuda a lembrar que a vida não se resume só ao que vemos do sol até a terra, entre o dia do nascimento e da morte. Nos ajuda a saber, ó Deus, que vivemos para aquilo que é eterno. Foi para isso que o Senhor nos destinou, em Cristo Jesus. E dá a graça a esse teu filho, essa tua filha, nessa semana, andar debaixo da tua graça e da tua proteção. Livra do mal, Senhor, livra das armadilhas, livra, ó Deus, dos enganos, mas nos guarda em Ti e nos ajuda a confiarmos no Senhor. Abençoa o teu servo, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, passando, mas que a tua provisão, Senhor, seja apressada na vida deste teu filho. E que o teu filho, a tua filha, possa cada dia glorificar o nome do Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Essa é a nossa oração para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém.